Bom, gente, continuando aqui, princípios penais, esse é um princípio de intervenção mínima que tem a ver com o caráter do direito penal, né? Direito penal da última ratio, você já deve ter ouvido essa expressão, última ratio em latim quer dizer última razão, né? Ora, se a Constituição preserva, garante, tutela, promove a dignidade humana, a ideia é que o direito penal não possa ser um direito penal extremamente expressivo. Não podemos ter um estado de polícia, que no estado de polícia nós não preservamos a dignidade humana, né? Então é preciso ter limites nessa punibilidade. A ideia da última ratio é o seguinte: o direito penal deve ser a última razão, ou seja, eu devo encontrar outros mecanismos para tutelar a sociedade que não seja o direito penal. Por quê? Porque o direito penal tem a penalidade mais invasiva, mais forte, mais dolorida. No Estado democrático de direito, nós devemos ter outras formas mais eficientes para solucionar o conflito. Então tem a política, o voto, a expressão sindical, a conciliação, mais mecanismos. A democracia te permite mais mecanismos do que só já direto entrar em primeira escala com a repressão. Vamos lá, 1789, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A lei deve estabelecer, a lei deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias. Ou seja, quando vem aquelas ideias do iluminismo que formatam, digamos assim, boa parte dos princípios penais, já vem a primeira recomendação de redução. O Beccaria, César de Beccaria, vai dizer lá nos Delitos das Penas que toda pena além do necessário é tirânica, né? Ou seja, a ideia é: eu só vou utilizar a pena quando necessária, só vou utilizar o direito penal quando necessário. Nós temos aí dois subprincípios, digamos assim, ou duas dimensões do princípio da intervenção mínima. Eu coloco aqui porque às vezes tem autores que chamam isso de princípios, então vocês vão saber o que é. A ideia da Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, tá falhando. A ideia da fragmentaridade e da subsidiariedade. Bom, fragmentaridade quer dizer o quê? O direito penal ele é um todo constituído de vários fragmentos de punição. Veja, é diferente, por exemplo, do direito civil. Como funciona no direito civil? Quem quer que tenha causado dano a outrem tem a obrigação de reparar. Então não tem escolha de condutas. Toda conduta danosa pode ser reclamada na esfera civil. Na esfera criminal, não. Só as condutas que forem selecionadas. Por isso que elas são fragmentadas. Eles não pegam todo o escorte de condutas humanas, mas escolhem alguns fragmentos dela. Então eu vou punir o dano, eu vou punir a lesão, eu vou punir o homicídio, etc. e tal. Vou punir o homicídio na forma culposa. Vou punir a lesão na forma culposa, dolosa e culposa. A lesão na forma dolosa e culposa. O dano eu vou punir só na forma dolosa. Eu não puno o dano na forma culposa. Então a gente pode bater o carro numa boa, se ninguém se ferir, não comete crime. Por quê? Porque o legislador não escolheu o dano culposo, como não selecionou essa conduta. Como não selecionou essa conduta, não selecionou uma série de outras condutas. Por isso que a gente fala que o direito penal tem como resguardo a tipicidade. Só o que foi selecionado, só o que foi que constar na relação dos tipos penais é que vai ser criminalizado. Logo, é a fragmentaridade, ou seja, não são todas as condutas que o direito penal pune. Às vezes a pessoa fala assim: mas se você não punir isso, vai ficar impune. Não, há inúmeras condutas que são impunes, né? Várias condutas, porque o direito penal seleciona algumas. Até pela ideia de que é uma pena muito forte, ele não faz isso generalizadamente. É óbvio que nessa questão, como a gente vai ver daqui a pouco quando falar igualdade, existe um quê de seletividade. Eu vou selecionar algumas condutas para punir, e vou punir algumas condutas e não vou punir outras, né? Essa seleção
não é uma seleção feita simplesmente por rigores técnicos, mas são critérios políticos também que determinam critérios políticos e critérios ideológicos, etc., que determinam essa seleção. E o que é a subsidiariedade? Diz que o direito penal deve ser subsidiário. Subsidiário quer dizer o seguinte: eu só vou usar o direito penal se eu não encontrar outro mecanismo mais frágil, de menor controle, menos invasivo, para usar. Então, ele é subsidiário. Eu só devo usar o direito penal porque a pena é mais severa nas infrações, nas violências mais graves que atingem os bens jurídicos mais fortes. Logo, se eu entender tudo isso, o direito penal vai ser usado com cautela, com prudência e só para escolher determinadas condutas, fragmentário, e as condutas mais graves, que não forem suficientemente reprimidas pelas outras formas de tutela, como, por exemplo, o direito administrativo, aplicação de multa, ou direito civil, reparação, indenização, etc. Bom, é isso que acontece na realidade? Não. De todos os princípios que a gente vai estudar, esse certamente é o mais desmentido de todos. Esse é o mais desmentido. A gente não só não vive efetivamente uma intervenção mínima, como vive uma intervenção máxima. Ou seja, o legislador não para e pensa: não, peraí, direito penal é subsidiário, então eu primeiro vou criar uma conduta, se não der certo, daqui a 10 anos eu crio uma conduta penal para reprimir. É isso? Não, ele já vai direto no direito penal. Há normas penais em praticamente todas as leis. Toda lei que é criada vai lá ter uma normazinha penal. Ele sempre vai. Aliás, a ideia é de que o direito penal seja moderno, né? Eu sempre penso o seguinte: direito penal não pode ser moderno, ele não pode ser extremamente ágil. Ao contrário, ele tem que ser antigo. Ele tem que demorar para se chegar à conclusão de que isso deve ser um crime, para que a sociedade amadureça e chegue nessa conclusão. Ah, não, já tem o stalking, o stalkeador, vou colocar o stalking como crime, vou colocar o bullying como crime. Não, então ele não é subsidiário. Se eu vou começar a enfrentar tudo com o direito penal, eu estou rompendo esse princípio de tentar resolver de outras formas, né? Como é que isso aconteceu, né? Como é que a gente se perdeu totalmente nisso? Porque o princípio da intervenção mínima, como a gente está vendo aqui, vem de Beccaria, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no mesmo momento que vem a ideia do princípio da legalidade, por exemplo. Eles nascem juntos. E, no entanto, embora a legalidade tenha sido fortemente respeitada nesse percurso, o da intervenção mínima foi simplesmente jogado fora. A ideia é que quanto mais o direito penal foi se tornando racional, ou seja, ele veio para afastar o arbítrio, mas ele cria em volta de si uma racionalidade. E acabou sendo utilizado isso, ele virou um direito penal científico, digamos assim, não arbitrário. E isso acabou levando cada vez mais ele crescer. Mais recentemente, a gente usa o direito penal de uma forma extremamente simbólica, né? Primeira coisa que a gente quer, acontece qualquer coisa, vou fazer uma lei penal. O legislador quer dizer, o deputado quer dizer, fiz a lei de não sei do que. Pouco importa se ela vai ter alguma eficácia. Importa que ele vai dizer, colocar no programa dele, fiz isso. Esse valor simbólico da lei, que ele é até muito discutível isso. Várias pesquisas sobre criminologia discutem essa efetividade do poder dissuasório da lei penal, ou seja, o quanto a lei penal consegue convencer as pessoas a não praticar os crimes. Mas acaba virando como a questão basicamente simbólica. E, mais recentemente, o que parecia ser um paradoxo é a ideia que o neoliberalismo aumenta o Estado máximo e não diminui. Mas o neoliberal não é um Estado mínimo, é um Estado mínimo no social. Mas justamente para garantir esse Estado menor, ele precisa de força maior na repressão. Eu vou tirar o amparo social e eu preciso de uma força para reprimir aquelas pessoas que vão ter desabrigados os seus amparos sociais. Então, via de regra, o neoliberalismo, como a gente viu nos Estados Unidos, que chegou a 2,5 milhões de presos, ele vem acompanhado de um pacote de repressão. E é o que a gente está acontecendo exatamente agora nesse país. Né? Então, um governo extremamente rigoroso, penalista, torturador, etc. e tal, e ao mesmo tempo extremamente liberal, né? De quebrar a previdência, legislação trabalhista,
teto de gastos, etc. e tal. Ou seja, as duas coisas estão andando conjuntamente. Aumenta o direito penal e aumenta o veio neoliberal. Bom, uma das coisas importantes aqui da ideia da intervenção mínima é que ela deve ser uma ideia de sistema. E, portanto, a gente deve olhar para o sistema dessa forma. E olhar para o sistema significa todas as fases do sistema. Se o direito penal deve ser da intervenção mínima, então não faz sentido, por exemplo, eu abrigar dentro dele a ideia do princípio da insignificância. A gente vai falar mais para frente da insignificância. Mas se já bate numa questão da lesividade, também da intervenção mínima. Eu devo fazer a intervenção só nos casos selecionados, eu devo tirar aquilo que não faz sentido. Por outro lado, embora não se discuta muito isso na doutrina, há muita crítica de o juiz fixa a pena sempre no mínimo legal. Não é verdade. Eu recentemente apresentei uma tese de doutorado sobre sentença de tráfico de drogas e mostro lá que não chega a mais de 50% de fixação no mínimo legal, ainda que a gente tenha lá um patamar de enorme primariedade, pouca droga, quase sem arma, pouco réu, bom, enfim, não é propriamente uma verdade. Mas, ainda que fosse uma verdade, isso não seria uma perversão. Mas por que o juiz fixa muito no mínimo, está com essa cara no mínimo? A ideia é que você só vai punir além do mínimo se você tiver um fundamento provado, uma coisa necessária. Vamos lembrar a Beccaria. Toda pena além do necessário é tirânica, ou seja, eu preciso disso. Então, até pela intervenção mínima, eu devo dizer, a regra é, ou você prova que isso é mais grave do que o fato normal descrito na lei, ou eu vou fixar a pena no mínimo legal. Não dá para fazer como algumas pessoas gostavam de fazer. O roubo vai de 4 a 10, 4 mais 10, 14, dividido por 2, 7. Começa por 7. Se tiver atenuante, eu diminuo, se tiver agravante, eu subo. Não pode começar pelo 7. A ideia da intervenção mínima nos obriga a dizer todo e qualquer, da mesma forma como no que diz respeito à prova, tudo deve estar provado, consciência e vontade, em relação ao fato, em relação ao qualificador, em relação ao agravante, tudo, da mesma forma em relação à pena. Todo deve ter um fundamento provado e significativo para que eu aumente a pena. Não é assim, vou fixar como eu acho do poder discricionário. Não há um poder discricionário amplo nesse sentido. A gente tem que fixar de acordo com os princípios. O princípio da igualdade é outro aí que também está bem distante. Ele não é um princípio penal propriamente dito, mas ele tem reflexos dentro da seara penal. O Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito é uma igualdade, o Estado de Direito é uma igualdade perante a lei, né? A ideia de que as pessoas são iguais perante a lei. No Estado Democrático de Direito, essa igualdade não é apenas perante a lei, mas através da lei. Ou seja, a lei é um instrumento para você alcançar essa igualdade. A Constituição já fala disso lá no começo. Redução de desigualdade. Então o Estado está presente para reduzir, a lei e o Estado estão presentes para reduzir essa igualdade. Não à toa que tem se entendido, o Supremo entendeu isso, eu acho que nesse ponto foi VU também, a constitucionalidade das ações afirmativas, né? O que é ação afirmativa? Se não a igualdade através da lei. Ou seja, a lei desiguala para poder equiparar as situações. No direito penal, a questão da igualdade sofre um abalo gigantesco. Primeiro, na questão da seletividade, né? Ou seja, seletividade na criminalização primária, que é aquela de quais são os crimes que vão ser escolhidos e quais são as penas desses crimes. O legislador é que vai escolher que condutas viram crimes e quais têm penas maiores e quais têm penas menores. Se vocês fizerem uma leitura do Código Penal sobre tabela de penas, vocês vão ver que o que mais é tutelado pelo nosso legislador é o patrimônio. É o patrimônio privado, né? Então, você vai comparar uma lesão corporal com o furto, né? A lesão corporal tem pena de 3 meses, o furto já começa com a pena de 1 ano. Para a lesão corporal chegar a 1 ano, é preciso que ela seja grave. Mas se o furto tiver uma segunda pessoa dando uma olhadinha assim, com a autoria já vai 2 anos. Aí, com uma lesão corporal chegar nesse ponto de 2 anos, você tem que arrebentar a pessoa, né? Bom, se a lesão é pequena, o
cara leva um soco na cara, ele pode chegar lá e falar assim, tudo bem, já foi, já passou, a gente fez isso por causa do Corinthians, do Palmeiras, não sei o que e tal, não tô mais aí, o Palmeiras já perdeu tudo mesmo, tal, tô feliz agora tô feliz, tô tranquilo, e portanto eu não quero representar você, legal. Você pega a carteira do fulano, ou fala, pô, dá minha carteira aqui, opa, desculpa, tá bom, sua carteira aqui e tal. Ele não pode falar, não quero mais. Mesmo que ele tenha a carteira de volta, já é um furto e a vítima não pode voltar. Porque o patrimônio é muito mais importante do que a vida. A gente falou do latrocínio, né? Latrocínio, a pena do homicídio começa em 6, a mínima, depois o qualificado vai em 12, o latrocínio já vai em 20 e pode até não ser doloso o resultado da morte. Eu gosto de usar o exemplo do sequestro. Vocês acham que o sequestro é um crime grave ou não? Não é. Sequestro não é um crime grave. Sequestro ou cárcere privado, se eu não estou enganado, dá até suspensão condicional. Você não vai nem julgar se o teu objetivo foi sequestrar a pessoa. Eu fecho a porta aqui e falo, ninguém sai daqui. Vocês vão ouvir minha aula até o final. Mas quando é o final? Daqui a 3 dias. Não, eu quero sair. Não vai ficar aqui. É uma pena de nada. Se tiver envolvido um intuito libidinoso no meio, aí ela se torna um pouquinho mais grave. Vai ser por rapto, está um pouco mais grave. Mas o sequestro é grave mesmo se for extorsão, se você pedir dinheiro em razão disso. Aí sim. Então, portanto, não é a liberdade que está em jogo. O que está em jogo aqui é o patrimônio. E veja, patrimônio privado, porque os crimes cometidos contra a administração pública não têm penas tão altas quanto os crimes cometidos ao patrimônio privado. Isso acaba provocando que eles falam assim, não tem corrupto na cadeia. Não é verdade, porque a gente não sabe, todo mundo está na cadeia. Mas é muito menos gente na prisão por corrupção do que por roubo. E às vezes o roubo significa, mas o roubo é violência. Violência ou grave ameaça. Isso aqui, debaixo da camisa, 2 caras lá, um fala assim, me passa o seu boné, ele passa o boné, ele pega aqui, a hora que ele pega, o STJ vai dizer, consumou. Ele não vai levar boné nenhum, 5 anos, 4 meses, obrigatoriamente regime fechado, perdão, em regime semiaberto, pelo menos em regime semiaberto, ou seja, é prisão. Ao passo que, por um caso de corrupção primária, etc., para dar prisão, é bem difícil, né? Então, isso tudo é uma seletividade que detona a ideia de igualdade. Mas, isso aqui é importante também para criminologia, né? Um pouco de criminologia. Estou avançando aqui. Quem vai dar para vocês? Quem começou a dar pela primeira vez, no primeiro curso, era o professor Maurício Dietrich, que era o meu orientador. Lógico, tudo que ele falar é melhor daquilo que eu estou falando. Deixa claro, está registrado aqui. Perfeito. Eu vou pedir a fita se for necessário. Mas temos também a criminalização secundária, que é aquela que acontece nas ruas. Ou seja, quem é mais vigiado? Depende de quem é mais vigiado e mais fiscalizado, vai ser quem vai ser mais preso. Portanto, dessa pesquisa que eu fiz de sentença de tráfico de drogas, o que eu percebi? Que praticamente 90% dos processos são oriundos de prisão em flagrante na atividade da rua. Boa parte deles da Polícia Militar. Ou seja, portanto, o que a gente traz de traficante para ser julgado é aquela pessoa que a Polícia Militar na rua para. Mas quem é a pessoa que a Polícia Militar para na rua? Também outras pesquisas vão dizer, ele para mais o jovem do que o adulto, para mais o negro ou o pardo do que o branco, para mais o periférico do que o central, salvo aquele central, né, de cortiço e coisa e tal. Portanto, você vai, através desses mecanismos de seletividade, é que você vai formando o teu sistema penitenciário, que é, mas está cheio de pobres e negros e analfabetos no sistema penitenciário, esse pessoal comete mais crime. Não, este pessoal é muito mais vigiado, fiscalizado e punido, e os crimes os quais cometem são mais punidos que outros. Ao passo que a investigação, por exemplo, para crime de colarinho branco, para coisa e tal, praticamente não existe. A gente vê bastante aí Lava Jato, né? Vendo isso, parece que só existe corrupção em nível federal, porque as polícias estaduais não fazem isso, né? Não tem essa mesma autonomia, essa mesma independência, a mesma recurso, etc. E tal. Então, tudo isso faz uma violação à ideia de igualdade. Igualdade também serve como modulação, né? Teve um caso concreto que aconteceu quando veio os juizados federais. A lei dos juizados especiais, a lei 9.099, fixou o padrão de pena que era competente
de crimes que eram competentes a aplicação das regras do juizado. Era até 1 ano, etc. e tal. Mas aí veio a federal e falou assim, até 2 anos. Aí foi assim, não pode. Como a competência estadual coloca isso como crime de menor potencial ofensivo até 1 ano e o federal coloca até 2 anos. Então foi feita a ideia da isonomia. O Supremo vai decidir. É a mesma coisa, logo se aplicam da mesma forma. Então a igualdade também tem sentido de modulação. Nem sempre é feito isso. Por exemplo, quando veio a lei dos crimes hediondos, ela aumentou a pena em alguns casos, mas o Código Penal Militar não aumentou. Então você fala assim, mas a pena do Código Penal Militar para estupro está menor que a pena do civil, então vamos fazer a equiparação. O tribunal não entrou nessa. Bom, o resto que eu já falei, da detração e da isonomia. E tem a questão da igualdade também um pouco de criminologia isso aqui, que é bom, já que só o pobre é preso, vamos fazer a igualdade às avessas e vamos punir os ricos e poderosos, assim a gente está fazendo uma equiparação. Isso não funciona. Por que não funciona? Porque todos os mecanismos que você vai usar para tornar mais severo a punição dos ricos e poderosos, por exemplo, o Lava Jato, todos eles paulatinamente são incorporados na punição dos demais. Aliás, pelos próprios, né? O próprio Deltan e Moura, etc. e tal, chegaram, depois que fazem o Lava Jato, assim, olha, vamos fazer as 10 medidas, que é para poder estender isso para todo o processo penal. Não conseguiu. Agora, pacote anticrime, ou seja, todo o mecanismo de punição dos poderosos acaba repercutindo com mais força no lombo dos menores. Então, é uma ilusão, isso vai fazer essa igualdade, né? O direito penal é extremamente seletivo, extremamente violador da igualdade e, portanto, qual é a melhor forma de compatibilizar direito penal e igualdade? É reduzir o direito penal. Quanto menos direito penal tiver, menos desigualdade eu vou ter. E ele provoca desigualdade por vários motivos, inclusive o fato de que aquelas pessoas que passam pelo sistema prisional têm pouquíssimas chances depois de disputar, seja no mercado de concurso, que ele não vai vetado, seja no mercado privado para ser aceito por outras pessoas, pelos antecedentes, etc. e tal. Então isso vai aprofundando ainda a desigualdade. Princípio da proporcionalidade. Isso aqui eu vou reduzir um pouco para falar. No âmbito penal, a gente tem 2 noções que importam no princípio da proporcionalidade. Proporcionalidade não é apenas aquela ideia proporcional. Isso é proporcional, isso é igual e, portanto, fazemos uma coisa matemática. Primeiro, sim, o que é razoável, mas a proibição do excesso. Tá? A ideia da proporcionalidade, que nasce, aliás, no direito constitucional, o Estado deve usar o meio menos gravoso para chegar aos seus intentos, que menos provoca danos. Essa é a ideia básica da proporcionalidade. Aqui fala princípio da proteção deficiente, seria a proporcionalidade às avessas, né? Me parece isso um grande equívoco dentro do direito penal. Eu não posso dizer, olha, porque isso aqui está sendo punido de forma muito pequena, eu vou aumentar as condições de punibilidade, etc. e tal. Eu não posso fazer isso com o direito penal. Eu tenho o princípio da legalidade. Só posso punir uma vez que exista a legalidade. Então, pouco importa, há questões que não foram punidas porque o legislador não fez o crime. Azar. Eu tenho a legalidade, não posso contrabalançar isso. Não posso trazer o crime para dizer, olha, estou punindo dessa forma. Isso aqui você deve ter ouvido falar, não sei, esse garantismo dos dois lados, há uma expressão aí, alguns promotores chamam isso de, como é que é? Garantismo hiperbólico, não sei, monocular. Então é o seguinte, olha, vocês estão tudo errado, eles falam, vocês estão tudo errado, esses juízes falam que são garantistas, mas eles são garantistas para um lado só, são garantistas só para o réu. Garantismo tem que ser para os dois lados. Então vocês estão fazendo um garantismo hiperbólico, ou seja, dando muito direito para o réu, e monocular, ou seja, só olha de um lado. Isso é uma estultice. Está gravado aí, né? Uma estultice. Não tem o menor sentido, né? Nem Ferraioli, que escreveu a teoria do garantismo, é capaz de assumir ou entender alguma coisa tão sem sentido
como essa. Né? E por que isso é sem sentido? Eu acho que eles falam do garantismo monocular porque eles devem querer o binocular, né? Que é aquele que você só vê com o binóculo. Tão longe, 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 que você precisa do binóculo para ver. Ora, quem precisa de garantia é o indivíduo, o Estado não precisa de garantia. Por isso que não tem dois lados nessa parada. A garantia, o processo penal como garantia funciona como uma forma de equiparar, equalizar situações. Portanto, dá benefício para o réu, o favor rei, que a gente chama a expressão latina, não é nada de bandidolatria, está dando muito favor para os réus. Toda a legislação faz isso. Empatou no habeas corpus, é para o réu. Na dúvida, é para o réu. Quem fala em último lugar é o réu. Habeas corpus, só para o réu. Embargo infringente, é só para a defesa. Ação de revisão, é só para dar uma série de mecanismos. E para que esses mecanismos servem? Para tentar equiparar uma situação que é de enorme desigualdade entre o Estado de um lado e o indivíduo de outro. Não há garantismo para o Estado. Ah, mas e a vítima não está no processo. Essa é a questão. Na hora do crime, o Estado tem que ficar do lado mais fraco. E o mais fraco é a vítima. E é por isso que ele pune o réu. Porque ele garante a vítima punindo o réu. Na hora do processo, tem que haver regras para o mais fraco. E o mais fraco é o réu. Tá? Então é por isso que ele faz esses mecanismos de equalização. Não é porque ele gosta de bandido. Né? Então não dá para assim, é o garantismo dos dois lados. Não tem dos dois lados. O garantismo é a garantia contra o excesso do poder punitivo do Estado. Então não existe dois lados nessa ideia. Bom, isso é importante aqui da proporcionalidade. Há 3 dimensões da proporcionalidade. Então não é só uma questão de proporção. Nós vamos entender proporcionalidade como pertinência. A infração vai ser proporcional, o crime atende o princípio da proporcionalidade, na medida em que ela é um meio apto para atingir um fim. Então você pode dizer, é correto dizer que a criminalização do aborto é um meio apto, é pertinente, é meio apto para atingir o fim? Ele consegue atingir o fim a que ele se destina? Não. Ele não consegue. O fato de criminalizar não reduz a prática do aborto. E sendo a criminalização do aborto, o aborto é um crime contra a vida, ele acaba produzindo o efeito inverso. Ou seja, há mais pessoas que são vítimas da vida e perdem vida ou lesões graves com a criminalização. Então, há questões morais e religiosas que você pode discutir. Ah, mas pode aquilo e tal. Isso aí é de cada um. A questão é, mas ele é um meio apto para isso, e é por isso que em praticamente todos os estados civilizados, desenvolvidos, etc. e tal, o aborto não é amplamente criminalizado como é nessa república feudal. Tá? Porque ele não é um meio apto para atingir um fim, como na verdade também não é, e a gente está na hora de descobrir isso aí, por exemplo, o porte de entorpecente para uso pessoal. Ele não é um meio. Por que ele não é um meio apto? Porque as pessoas não param de usar drogas porque você fala que usar droga é crime. Olha que interessante. Fumar maconha é crime. Na verdade não é crime, é portar a droga. Mas enfim, portar a droga para fumar maconha é crime. E as pessoas não param de fumar maconha. Fumar tabaco em prédio público, escola, hospital, restaurante, é proibido pelo direito administrativo. Ninguém mais fuma. Eu passei 5 anos de escola com professores fumando. 20 ou 30 anos em bar, com o pessoal lá fumando o tempo todo. Fumava. Veio uma lei administrativa que não tem nada penal e fala, não pode fumar. Essa lei pegou. Não tem nada penal. Mas, no entanto, a regulamentação administrativa foi suficiente para que as pessoas obedecessem. Ninguém quer sofrer a multa, o cara do estabelecimento também não quer, e há uma questão de compreensão de que isso faz mal mesmo. Então, o cara no estabelecimento fala assim, bom, não vou fumar aqui porque o garçom tá louco, né? Ele não vai ficar levando cigarro de todo mundo, não sei o que tal. Ou seja, hoje há uma clara compreensão. Eu me lembro um tempo atrás, quando nós não tínhamos lei, e tinha uma amiga minha que era casada com um europeu. Ele vinha em casa, ele só fumava na área de serviço aberta a janela. Eu falei, imagina, fica aqui. Não, de jeito nenhum.
Eu não tenho como submeter vocês a isso. Há uma certa consciência, etc. e tal. Mas aqui não, a gente pega e fica tutelando a questão da droga com medida penal. Só que ela não resolve, ela não é um meio apto para esse fim. Não consigo fazer isso. A necessidade, ela tem que ser o meio menos gravoso. Essa é a ideia do princípio da proporcionalidade. Se eu tenho um meio menos gravoso, eu não devo usar um meio mais gravoso. Isso vai ter mais repercussão, por exemplo, na questão processual, né, do processo penal, que eu não vou usar meios gravosos desnecessários, como, por exemplo, a prisão preventiva, que é desnecessária. Ah, mas se ele pegou a prisão preventiva e ele não cumpriu, não veio cumprir os requisitos da preventiva, então tenho que prender. Mas ele precisa da prisão ou não precisa? A gente precisa dele preso ou não precisa? Não precisa. Então não precisa. Então meio menos gravoso. Ou vamos estipular outros mecanismos de controle que não esse, né? Não sai do território, fica em casa, faz não sei o quê, enfim, todos os mecanismos diferentes. E a proporcionalidade em sentido estrito? A proporcionalidade em sentido estrito tem a ver com a interdição de meios desproporcionais. E aí tem muito a ver com a questão da pena, né? Eu vou lembrar um caso que eu tive, que era o seguinte: veio a lei dos crimes hediondos, e logo depois da lei dos crimes hediondos nós tivemos várias ampliações dela, né? Primeiro o caso daquela diretora de novela, como é que chamava? Glória Pérez. Glória Pérez, a filha foi brutalmente assassinada, ela falava, de fato, é uma lacuna na lei, né? Como é que o homicídio qualificado não está lá? Tem tanta bobagem lá, o homicídio qualificado não está. Porque, na verdade, a lei dos crimes hediondos foi feita em razão da extorsão mediante sequestro de pessoas famosas, daí criou-se a lei. Bom, aí ela fez uma campanha para o homicídio qualificado entrar lá. Aí depois veio o abuso dos medicamentos, né? Ah, pílula de farinha falsificada. Não, vamos botar também como é que chama? A falsificação de remédios também vira crime hediondo. Nessa da falsificação de remédio virar crime hediondo, eles foram amplos, né? Então virou crime hediondo não só a falsificação de remédio, mas a falsificação de cosmético. O cosmético também pode ter contato com a pele e também tem mesmo a situação de remédio. E você ampliou não apenas para aquilo que é lesivo, como aquilo que ofende a regra administrativa, ou seja, um remédio sem a autorização da Anvisa e um cosmético sem autorização da Anvisa. Resultado, eu peguei um processo que era assim: o fulano tinha um salão de cabeleireiro, era um estrangeiro e buscava um produto que ele trazia, não lembro qual país, e trazia para cá. Esse produto não estava registrado na Anvisa. Fizeram um laudo do produto e não havia nenhum sinal de que ele fosse lesivo. Mas pelo fato de não ser registrado e ser um cosmético, ou seja, tem contato com a pele, a pena mínima é de 10 anos de reclusão. Ela está no Código Penal como 10 anos de reclusão. Então, isso é desproporcional, porque uma coisa é um medicamento falsificado que o fulano que precisa tomar um remédio para câncer não toma, e aquilo pode causar a morte dele. Outra coisa é um remédio que pode ser que cause, pode ser que não cause, feita a perícia descobre que ele não causa nada, mas não tem o registro. É uma questão de desobediência, uma questão administrativa. E isso foi colocado na lei como mecanismo, como instrumento para caracterizar o crime, e o crime cuja pena tem mínima de 10 anos. Eu, quando recebi esse processo, eu rejeitei a denúncia. Eu falei, não vou tocar esse processo adiante. O promotor concordou e não recorreu. Mas a jurisprudência meio que se inclinou a fazer uma proporcionalidade com o crime de tráfico de drogas. Se o crime de tráfico de drogas, que é o crime de tráfico de drogas, tem pena de 5 anos, este não pode ter pena de 10, porque isso não é maior do que aquilo. Na verdade, você está vendendo uma droga contra o regulamento, não é isso? Então, a jurisprudência fez essa equiparação e passou a punir este crime com aquela pena. Essa é a ideia da proporcionalidade, você não fazer algo desproporcional. Tem várias armadilhas no nosso código com relação a isso, né? Por que isso? Porque o código não muda por inteiro, ele vai vindo cada hora, vem um momento com uma coisa diferente. Então, nós chegamos no momento que vamos se preocupar com os crimes de trânsito. O Brasil é o lugar onde mais morre de trânsito e tal. Então veio o homicídio na condução de veículo automotor é mais grave do que o homicídio culposo normal do erro médico e não sei o quê. O resultado é o mesmo, mas vamos fazer aquilo mais grave e tal.
Então, de repente, a lesão culposa do trânsito é mais grave do que a lesão dolosa sem o trânsito. Então, foi fazendo uma série de intercorrências. Vamos fixar a receptação qualificada, a receptação do fulano que é comerciante. E aí fez a receptação se ele sabe ou deve saber. É mais grave, o dolo eventual é mais grave do que o dolo direto, que é quando ele sabe, etc. Então tem uma série de armadilhas desproporcional. Isso acontece porque a gente não faz um código novo, a gente fica fazendo atirando para outro quanto é lado. Se perguntarem para mim, eu falo, não faz código novo, agora você não faz nada. Não, agora não pode fazer Nada. De jeito nenhum. Isso aqui tudo eu já falei. Princípio da humanidade das penas, parece uma grande contradição, né? Como é que a pena pode ser humana, né? E de fato, muito se caracterizou a ideia do iluminismo como um período humanitário. É um grande marketing, uma grande, digamos assim, vendeu-se uma ideia legitimando um novo sistema que, no fundo, não tinha nada a ver, não era nem menor nem menos grave, etc. Era mais racional, né? Na virada para o iluminismo, quem tiver vontade, um livro que explica muito isso é o Vigiar e Punir do Foucault, né? O Nascimento da Prisão. Ele vai dizer, olha, não é que ficou mais humano, ele ficou mais racional e com outros interesses. Por exemplo, a punição da propriedade, a tutela da propriedade, ficou muito mais vigorosa do que era antes, né? Havia antes, e uma forma que antes, como era muito arbitrário, muitas vezes se tinha o perdão, aqui lá, o fulano perdoa e faz, deixa, etc. e tal. Torna-se mais racional, menos perdão, e, portanto, muitas vezes é mais pena do que havia antes. Mas a medida antes havia suplício, tortura, e agora passa a ter prisão, né? Na verdade, na virada do iluminismo, do capitalismo, enfim, todo esse mercantilismo que vai se formando, é onde nasce a prisão como pena. Antes a gente tinha prisão como processo, né? O cara é preso para ser torturado, etc. Aí passa a ter a prisão como pena, ela é inerente à ideia do capitalismo. Mas o fato é que depois que você cria a prisão como pena, você reinstituiu dentro dela todas as suplícios e as torturas, etc. e tal. Tá? Não sei se vocês vão ter aula alguma vez ou não, mas vão ler alguma coisa, vão ouvir certamente do Luiz Carlos Valois, que é juiz de execução penal lá no Amazonas e doutor aqui pela USP e tal, um cara fabuloso. E ele vai dizer, olha, toda forma de violência ao ser humano eu já vi dentro do presídio. É decapitar, é tirar, é fazer, é queimar, etc. Então essa coisa que, nós deixamos lá na antiguidade, isso não é verdade. Nós não deixamos. Bom, o que seria o princípio da humanidade das penas? As proibições constitucionais, o artigo 5º, né? É proibido o tratamento desumano ou degradante. Não vou nem comentar sobre isso, que acho que é desnecessário. Proibição. Morte, pena de caráter perpétuo, cruel, banimento ou trabalho forçado, né? Bom, proibição da pena de morte é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente não tem pena de morte, mas a gente tem uma morte sem pena gigantesca aí, né? Muito grande, e certamente nós somos o país onde há o maior número de violência estatal contra a população civil resultante na morte. Mas, de qualquer maneira, a pena de morte nós não temos e não podemos ter, né? Não podemos ter porque isso é cláusula pétrea da nossa Constituição, não pode ser reduzida, não pode ser diminuída. Marcelo, se tiver uma outra Constituição, a Convenção Americana não permite. Quem quer que não tenha instituído a pena de morte até a época da Convenção, não pode instituí-la ou reinstituí-la. Portanto, mesmo com uma Constituição bolsonarista, digamos assim, se não será inconstitucional a pena de morte, será inconvencional, ou seja, contra a Convenção não teremos pena de morte, a menos que, sei lá, não sei, aquelas distopias que pode tudo pela frente, né? Pena de caráter perpétuo, a gente tem que lembrar que não só da pena, que ela tem um limite de pena de 30 anos, se passar o projeto do Alexandre de Moraes, a pena vai para 40 anos de limite, e daqui a pouco ela vai para frente, ela regride, né? Tem que lembrar também da questão da medida de segurança, que embora não seja pena estrito sensu, né, ela é uma medida com natureza constritiva de pena. Ela também não pode ter tempo determinado. Bolsonaro fala, o Adélio vai ficar lá a vida inteira, é uma pena perpétua. Não é, né? Você tem várias formas de limitar isso. Uma delas, que me parece mais conservadora, é dizer, até 30 anos ele fica.
Uma segunda, que é mais razoável, é dizer até a pena máxima do crime ao qual ele foi cometido. Eu julguei pelo menos um caso ou outro que eu peguei, são raríssimos casos que a gente pegava, que é a pena que eu fixaria para ele se ele fosse imputável. Então eu coloquei assim, a gente não deve ter limite mínimo de pena, ou seja, limite mínimo de medida de segurança, vai ficar pelo menos um ano, não vai ser limite mínimo, mas deve ter o limite máximo. Então eu fixei num caso que seria análogo ao roubo e fixei, cujo máximo da pena será 5 anos e 4 meses. O máximo da medida será 5 anos e 4 meses, que eu acho mais razoável. Há uma posição que vai dizer 10 anos, que é o limite, ou a mais conservadora de todas, que é de 30. Mas acho que essa do Supremo é... Foi a tese do TCC. Então a gente pode trocar aqui e fazer. Bom, pena cruel também, acho que não tem muito sentido a gente se alongar aqui. Mas uma das discussões que havia sobre pena cruel também foi solapada a discussão, é com relação àqueles regimes disciplinares diferenciados, onde o plano fica preso. Uma cópia daqueles americanos da Supermax, né? Ele vai poder sair 1 hora por dia, etc e tal, se não é também uma pena cruel. Assim não foi se entendido. A pena de morte nós não temos no Código Penal, mas temos no Código Penal militar servida para tempos de guerra. A gente poderia ter tido, né? Houve um momento em que se falou, vamos invadir a Venezuela, né? Ponto. Isso é tempo de guerra. E se você for olhar o Código Penal Militar, acho que não deve perder tempo, porque acho que não vai cair no concurso. Se você for olhar o Código Penal Militar, no tempo de guerra você tem pena de morte adoidado, né? Tem um monte de pena de morte lá, e é a regra a pena de morte. Trabalhos forçados, toda hora alguém fala assim, o preso tem que trabalhar para cumprir a sua pena, etc e tal. O trabalho do preso, aliás, é um direito que ele tem, né? O trabalho é remunerado, seja para ele, seja também uma parte para pagar eventual lesão à vítima, né? E aí eu coloquei aqui também a perda dos direitos políticos, né? O réu perde o direito político enquanto ele está cumprindo a sua pena. O preso provisório não perde o direito político. Mas ele consegue votar? Ele não consegue votar pela má vontade do Estado, inclusive, principalmente do Judiciário. O Judiciário é quem mantém ele preso e é, ao mesmo tempo, quem controla a eleição. Mas, via de regra, eles se escondem sobre o fato de é muito perigoso, eu preciso que ele me fale que não é perigoso. Então, hoje existe o voto do preso provisório. Alguns presos votam, mas é preciso muito esforço para que isso aconteça. Direito, eles têm. E tem as proposições constitucionais também, né? Que não são proibições, mas são proposições. Integridade física e moral dos presos é uma obrigação, para quem não lê não sabe disso. Cumprir a pena em estabelecimento distinto de acordo com a natureza do delito, cidade, sexo condenado. Permanecer com os filhos durante a amamentação, são todos direitos. Enfim. E 2 coisinhas para terminar aqui. Deixa eu ver aqui, porque senão a gente vai, não acaba, vocês vão ficar no sequestro, cárcere privado. Individualização das penas, e aí eu vou falar do princípio da insignificância, porque é importante para vocês. Individualização das penas é a concretização de tudo isso que a gente já falou, né? Todos esses limites e normas, etc. e tal, vão resultar na aplicação e execução de uma pena. Então, todos os princípios, de alguma forma, implicam na ideia da individualização. O princípio da legalidade, que é a pena certa, né? Vou ter uma pena certa para cumprir. A ideia da culpabilidade, que é o limite de aplicação da pena, é a culpabilidade. A ideia da proporcionalidade, da modulação, enfim. A ideia da humanidade, o que eu posso cumprir, o que eu não posso cumprir de pena. E nós temos 3 dimensões da individualização. Se eu não falo devagar, não sai. Isso aqui sai sempre engruvinhado. Primeira é, de novo, individualização legislativa, né? Ou seja, eu não posso fixar uma pena única para todo mundo que comete esse crime, o determinado crime. Eu não posso dizer roubo, pena 5 anos. A lei deve individualizar, ou seja, deve permitir um espaço entre o mínimo e o máximo. Por que eu tenho que ter esse espaço entre o mínimo e o máximo? Porque as pessoas são diferentes, as situações são diferentes e eu não posso tratar todo mundo como se fosse uma mesma coisa. Então tem que ter essa individualização legislativa. O correto é que isso não fosse nem tão pequeno, por exemplo,
de 3 anos a 3 anos e meio. Não pode fazer isso. Mas nem tão grande, como acontece, por exemplo, no tráfico de drogas, né? 5 a 15, né? O mesmo crime com penas gigantescas. Enfim, depois da individualização legislativa, nós temos a individualização judicial. Ou seja, a lei vai dizer, vai permitir que o juiz faça a individualização da pena. Ele vai fazer, eu acho que essa aula também dou aqui, que é da aplicação da pena, dentro de 3 fases, né? Ele vai fixar a pena base, vai aplicar circunstâncias agravantes e atenuantes e vai aplicar as causas de aumento e diminuição. Então, essa é a individualização judicial. A gente tem aqui uma questão, esse pena acima do mínimo eu já falei aqui sobre vocês. A questão é a pena abaixo do mínimo que interessa aqui para a discussão. Não aplica, mas deveria. Hã? Não aplica, mas deveria. Não aplica, mas deveria. Há divergências, hein? Há divergências nessa questão aqui. Como eu dou aula para a defensoria, eu vou dizer que tá certo, pode aplicar a pena abaixo do mínimo, mas quando eu falar lá para a magistratura para todos, eu vou dizer nem pensar na pena abaixo do mínimo. Há bons argumentos de um lado e de outro, eu vou explicar isso por quê. Mas o que a gente tem é, por hora, uma vedação de súmula do STJ e uma decisão plenária do Supremo, unânime, né? Então é muito difícil você vazar esses mecanismos. O que se entende que a aplicação da pena abaixo do mínimo é primeiro uma disposição legal, né? Porque a lei fala assim, sempre reduz a pena a aplicação da atenuante. A atenuante sempre reduz a pena. Então, portanto, tem um comando legal. E além do que, ele não deveria poder aplicar uma pena além da necessidade. Portanto, se o juiz acha que não é necessário, não teria por que ele aplicar uma pena desse tipo. Então, há um argumento legal e um argumento de fundo constitucional para a aplicação de penas abaixo do mínimo, até porque, aplicando a pena no mínimo, você não consegue reduzir pela confissão, não consegue reduzir pela menoridade, fica tudo isso mais ou menos sem sentido. Quando a gente trabalhava no cotidiano lá, confessava o reincidente, né? O reincidente confessa, porque aí eu compensava. Mas já o primário não fazia muito sentido, que ele fica na mesma. Então há uma certa injustiça. Mas eu vou só usar a explicação do outro lado para fazer isso, que é a seguinte, é que essa individualização é uma individualização compartilhada entre a lei e o juiz. A lei fixa os parâmetros e o juiz vai andar dentro desses parâmetros. No caso do mínimo e do máximo, a fixação da pena base, não se tem dúvida, olha, tem o mínimo e tem o máximo. Alguém discute por que eu não vazo no mínimo? Não, a gente não costuma discutir isso aí. Deveria, porque ela não deveria, sequer deveria ser pena mínima. Eu deveria poder vazar isso aqui. Mas enfim, tem no meio. A gente vai discutir a questão da causa de aumento e diminuição, também a gente não discute. Por que a gente não discute? Porque a lei pega você no braço e fala, aumente 1/6. Ou pega você no braço e fala, reduza de 1/3. Então ela sabe onde você vai. A gente só discute a questão das circunstâncias, porque elas não têm padrão. Então nós temos um cercado. Então é como se a lei dissesse assim, olha, para sair desse cercado, só com a minha autorização. Então, e você tem uma forma tributária. Então, na tentativa, por exemplo, eu vou reduzir de até 2/3, mas eu sei, eu vou até 2/3. E na atenuante, quanto eu vou reduzir? Não tem limite. Eu não tenho fração para atenuante. Eu nunca apliquei fração para atenuante e para agravante. Eu sempre joguei com os meses, tantos meses, tal. Nunca apliquei, porque a lei não exige essa fração. Então você correria o risco de você falar, olha, se o juiz pode passar desse cercado, ele não tem limite, ele vai até o final. Ele fala, pena 1 dia. Porque eu reduzi até lá. Não tenho essa... Na causa de diminuição você tem. E aumenta você tem. O que me convenceria, nesse sentido, é entender a fixação de pena mínima seria inconstitucional. Olha, aí é inconstitucional porque a pena não pode ser além do necessário. Então, há situações nas quais a pena sequer é necessário, então eu não deveria ser obrigado a fazer isso. Isso eu acho razoável e isso existem outros parâmetros que dizem. Pena até tanto, um limite máximo, mas não um limite mínimo. Hoje, estou no Brasil, de hoje,
Vamos arrancar a pena mínima? Eu falaria não. Não por uma questão pragmática. Se eu arrancar a pena mínima, as penas vão aumentar, ao invés de diminuir. Porque as pessoas estão preocupadas com essas garantias e esses limites, são bem menor número do que os outros. Então eu não sei se é uma grande questão a ser levada. Mas, enfim, há argumentos para vocês trabalharem como defensores, seja pela lei expressa que fala a circunstância atenuante sempre reduz. Está lá, isso sempre reduz. Seja pela essa ideia da dinâmica, da desnecessidade de uma pena no mínimo legal. Outro problema aqui é, por exemplo, a transformação do roubo em crime hediondo. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o roubo foi transformado em crime hediondo. Ah, como foi transformado em crime hediondo? Só a lei pode fazer. Não, mas quando o juiz coloca que roubo exige regime fechado, transforma em crime hediondo, porque isso é o que faz o crime hediondo. Exige regime fechado para início cumprimento da pena. Então a gente praticamente transformou. Isto não pode. Né? E o Supremo já falou que não pode várias vezes. Ah, por que não solta uma súmula? Já soltou 2. Ainda assim não tem dado resultado. Ainda não tem dado resultado. Significa que a pessoa que tem um regime fechado aqui, onde cabe semiaberto, ele tem que ir ao STJ. Aí o STJ fica louco e fala, vocês estão dando muito recurso em São Paulo. A Defensoria de São Paulo está enxotando o STJ de recurso. E é verdade. E aí eu uso aquela expressão lá daquele filme que eu aprendi no Toy Story. Vocês viram Toy Story? Eu estou falando desses filmes, mas na próxima aula eu vou dar filmes mais cults. Mas no Toy Story tem aquela piadinha lá, né? Você sabe por que a galinha atravessa a rua? Porque ela quer chegar do outro lado, né? Por que a Defensoria tem que entrar com habeas corpus ou recurso para... Porque ela vai conseguir. Ela vai conseguir. E realmente consegue. Mais de 60%, 70% nesses casos consegue. Porque o tribunal não é só de São Paulo, mas vamos pensar aqui de São Paulo, ele não segue a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e nem a do Supremo. Isso significa que é mais grave ainda aquela ideia de prisão em segundo grau. Porque ao colocar a prisão em segundo grau, você está dizendo assim, olha, você vai ter direito a uma jurisprudência melhor, mas só depois de cumprir a sua pena, ou seja, não vale nada. No caso do tráfico, quando não dá restritiva, você vai conseguir a restritiva de direito quando você já está solto. No caso do roubo, você vai conseguir o semiaberto quando você já está no aberto. Opa, deveria ser semiaberto, não, eu já saí. Então, esse é um problema. Eu sou totalmente contrário à ideia da prisão em segundo grau, da ideia... Acabou com a prisão de inocência. Mas, se você for pensar, vamos ter isso, pelo menos que seja compelido o Estado a trabalhar com a mesma jurisprudência do STJ, porque senão você fica preso aqui, a gente está aqui, estão presos no Texas brasileiro, que é o estado de São Paulo, que é o mais severo de todos. E para terminar aqui, a individualização na execução, né? Com base nisso é que o Supremo entendeu que a lei dos crimes hediondos, que dizia que a proibição de progressão, o crime ia ser, a pena ia ser cumprida integralmente em regime fechado, foi considerado inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque havia uma individualização na execução. Também na execução, o juiz pode fazer a individualização. Ou seja, vai fazer a ressocialização ou a reintegração. Tem que analisar o caso, se cabe, se não cabe, etc. Tal. Não pode, se você fechar, você proíbe o juiz de fazer a individualização. E tem também o princípio da ressocialização. Qual é esse princípio aí? De onde é que ele decorre? Decorre da humanidade. Você não pode ser morto, não pode ficar preso em prisão perpétua, não pode ter banimento. Então, para onde você vai quando acaba? Para a rua. Então, se você vai para a rua, você vai voltar à liberdade na mesma sociedade, a prisão deve fazer alguma coisa para você. E o que ela faz, em geral, não é muito bom. E só para terminar agora, o princípio da insignificância. Que acho que vocês devem saber isso relativamente bem. Mas vamos lá. A insignificância ela tem a ver com a ideia da lesividade, ou seja, se eu preciso de lesão ao bem jurídico para caracterizar um crime, uma lesão ínfima, irrisória ao bem jurídico não é apto a caracterizar. Tem a ver com a ideia da proporcionalidade, né? Ou seja, a ideia que eu não posso trocar liberdade por uma coisa tão pequena, né? Vou trocar liberdade por um chocolate, isso aqui é claramente desproporcional, e tem a ver com a ideia da intervenção mínima, ou seja, menos o Estado deve intervir. Se o Estado vai intervir menos na área penal, que dirá na insignificância, que seria a primeira coisa a
ser jogada fora. Bom, do ponto de vista dogmático, aonde entra o princípio da insignificância? Ele exclui a tipicidade material. Ou seja, a tipicidade formal existe, ou seja, existe a subsunção do fato à hipótese típica. Subtrair coisa móvel, alheia, etc. Você pegou um chocolate, subtraiu, pôs no bolso, saiu. Existe a correspondência. No entanto, não tem a correspondência material, porque não há uma lesão significativa ao bem jurídico. É algo de exclusão da tipicidade, que dizia Klaus Foxin, que é um dos formuladores. Juízo de tipicidade, para que tenha efetiva significância e não atinja fatos que devam ser estranhos ao direito penal, por dano social irrelevante, deve entender o tipo em sua concepção material. Bom, há uma enorme resistência para a compreensão do princípio da insignificância nas instâncias inferiores. E uma das locuções que a gente mais encontra aí é: o princípio da insignificância não faz parte do direito brasileiro. Há dois grandes equívocos aí. Primeiro deles, confundir o direito com a lei. Direito é mais do que a lei, até porque os princípios fazem parte do direito, não fazem parte da lei. E a segunda coisa é aquilo que a gente falou lá atrás, para fechar a aula. Os princípios têm a finalidade de restringir o poder do Estado, de restringir a punição. São princípios que fazem uma contração do poder, não contração da liberdade. Eu não posso usar o princípio da legalidade contra o réu. E quando eu falo não está no direito brasileiro, eu estou usando assim o princípio da legalidade contra o réu. Mesmo que não esteja, mesmo que não estivesse, eu posso usar, porque não posso usar contra o réu. Vamos lembrar da legalidade, né? O princípio da legalidade. Eu preciso da lei para construir o crime. Mas será que eu não posso dizer que não existe mais crime mesmo que não mude a lei? Como, por exemplo, a ideia da adequação social? Por exemplo, falar assim, escritos obscenos, né? Então, uma revista de mulheres nuas, ou ato obsceno com o carnaval, todo mundo de topless, no mínimo, né? Enfim, as pessoas não são punidas toda hora. A gente entende que nessas situações existe uma adequação social sem que tenha havido uma mudança na lei. Então, a lei é necessária para construir o crime, mas não é necessária para afastar o crime. A mesma questão da analogia. A analogia é proibida para construir o crime, mas eu posso usar para afastar o crime. A analogia em bonam partem pode ser utilizada. Não há problema nisso. E a questão da retroatividade, da mesma forma, faz parte do princípio da legalidade a questão da lei ser prévia. Ou seja, eu não posso voltar atrás na lei, certo? Eu não posso constituir crime para trás, nem constituir pena para trás. Então, esse é o princípio da anterioridade, tá? Junto com reserva legal, é o princípio da anterioridade. Nulum crime, nula pena, sem prévia lege. Eu tenho que ter a lei antes de poder aplicar uma pena. No entanto, se a lei for posterior benéfica, ela obrigatoriamente volta. Então, tudo que eu estou querendo mostrar é o seguinte, que o princípio da legalidade é feito a favor do réu, em nome da liberdade, não contra ela. Ele não existe para aumentar o poder do Estado. Então não dá para dizer, olha, não tem lei aqui, portanto eu não posso utilizar isso. Não é verdade. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui eu ia passar direto para cá. Tá. Nos instâncias inferiores há uma grande resistência em relação a isso. Bom, mas o Supremo Tribunal Federal reconhece o princípio da insignificância. Certo? Está tranquilo? Podemos fechar a aula com isso? Não. Porque o Supremo reconhece, desde que sejam presentes esses 4 e praticamente repetitivos requisitos. Mínima ofensividade da conduta do agente. Nenhuma periculosidade social da ação. Inexpressividade da lesão provocada. Esses 3 aqui, eles dizem, com outras palavras, praticamente a mesma coisa. O medo de você aplicar é tão grande que você tem que dizer, olha, a ofensividade tem que ser mínima ofensividade, nenhuma periculosidade, inexpressividade, é tudo sinônimo, ele vai a mesma coisa. Isso nem é tão grave. O problema está aqui. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade no comportamento. E por que o problema está aí?
Porque o princípio da insignificância é, do ponto de vista dogmático, uma causa excludente de tipicidade. E aqui ele está trabalhando com a culpabilidade. Ele está exigindo também uma pequena culpabilidade. Mas se não é típico, como eu vou analisar a culpabilidade? Não faz sentido isso. Então, do ponto de vista dogmático, essa exigência supremo é equivocada. Ah, mas faz diferença? Faz. Porque aqui eles vão abrir a possibilidade de não usar o princípio da insignificância para o reincidente, ou para aquele que tem maus antecedentes. Ah, já cometeu várias vezes isso. Mas é típico ou não é típico? Eles ficam no meio termo. Você vai ver as fundamentações, eles vão usar a excludente de tipicidade. Não, conforme sim, a excludente de tipicidade. Mas, na hora de aplicar, eles vão usar a questão da reprovabilidade. E aqui, onde vai cair certas situações, porque ele é reincidente, não vai dar, ou outras eles conseguem, depende da situação, etc. Ou seja, ao invés de ser uma aplicação de um princípio, acaba sendo uma cláusula de política, ou seja, de política criminal. Dependendo do caso eu dou, dependendo do caso eu não dou. Então, essa é uma perversão, quer dizer, é uma aplicação de política criminal e não de princípio de coisa. Tá legal? Tá bom? Cumpriu o horário? Sim. Então tá bom. Muito obrigado.